Você não vai me cumprimentar, Tengen? Capítulo 145. O fundo. Esse cara, quem ele realmente é? Esse humano, ele parece completamente diferente de tudo que eu já vi. Essa pessoa é mesmo quem dizem ser? Essa presença é o lendário Tengen? Então finalmente nos o encontramos. É realmente o mestre Tengen? Bom, parece que o momento finalmente chegou. Essa não é a primeira vez que nos encontramos. Yuki Tsukumo. Tengen, por que você fechou a tumba estelar? Qual foi o verdadeiro motivo? Eu tive receio de que vocês pudessem ter se aliado ao Kenjaku. Não sou onisciente o bastante para ler o coração das pessoas, então tomei essa medida preventiva. Kenjaku, explique o que você quer dizer com isso. Kenjaku costumava ser Noritoshi Kamo, um dos feiticeiros mais infames da história. Atualmente, ele possui o corpo de um ser chamado Suguru Geto. Ken significa benevolência e Jaku significa salvação. Irônico, não acha? Uma pessoa com um nome tão nobre ser tão maliciosa. Mestre Tengen, por que você tem essa aparência? Não parece o que eu esperava de alguém imortal. Sério? Que ele realmente ousou interromper para fazer uma pergunta dessas? Eu sou imortal, sim. Mas isso não significa que deixo de envelhecer. Vocês também teriam essa aparência se vivessem por 500 anos. Depois que a assimilação com o corpo de plasma estelar falhou há 11 anos, comecei a envelhecer rapidamente. Meu ego começou a se desvanecer, e agora o céu e a terra se tornaram uma extensão do meu ser. Então não havia outro corpo de plasma estelar disponível na época. Isso explica por que sua voz parece tão dispersa. Com licença, mas temos assuntos urgentes. Viemos até aqui para obter respostas sobre o Kenjaku, seus objetivos e encontrar uma forma de resolver o problema do Gokumonkyu. Você pode nos dizer o que sabe? Eu poderia compartilhar essa informação, mas há uma condição. Yuta Okotsu, Yuki Tsukumo e o feto amaldiçoado de Kusouzu. Dentre vocês três, 2 precisam permanecer aqui como meus guardas-costas. Guardas-costas? Mas você não é imortal? Por que precisaria de proteção? Ele está preocupado com a possibilidade de ser selado, talvez? Isso não parece justo. Você não vai dizer por quanto tempo precisará de proteção ou qual o motivo específico? O motivo é simples. Kenjaku planeja forçar a evolução da humanidade inteira no Japão. Já ouvi falar que ele deseja realizar essa transformação para levar todos a um novo estágio. Mas qual é o objetivo final? Por que ele simplesmente não usou a sua barreira para transformar todos em feiticeiros ao mesmo tempo, através da transfiguração inerte Tengen-sama? A quantidade de energia amaldiçoada necessária era inacessível. A energia refinada pelo Uzumaki não retorna ao usuário. Estimular a evolução de uma pessoa com uma técnica é ineficiente. Por isso, Kenjaku quer assimilar toda a humanidade comigo. Assimilar? Algo parecido com aquela coisa? Mas apenas um corpo de plasma estelar deveria ser capaz de realizar essa assimilação. Esse é meu eu do passado. A evolução que iniciei há 11 anos me permite ser assimilado por outros, mesmo que não sejam um corpo de plasma estelar. Mas como isso seria possível? Você é apenas um, certo? Como poderia ser assimilado por tantos humanos? Embora eu esteja diante de vocês agora, essa forma não é meu verdadeiro ser. Minha alma evoluiu e está em toda parte. Eu já disse que o céu e a terra são meu ego. Humanos que se fundirem comigo ultrapassarão os limites do que significa ser um feiticeiro. Eles assumirão uma nova forma de existência e não existência. E o que aconteceria se a evolução da humanidade saísse do controle? O mundo entraria em colapso. Com a fusão de tantas almas, a malícia se espalharia instantaneamente,
trazendo impurezas de milhões de pessoas para a nossa realidade. Por que ele faria isso? Qual seria o ganho de Kenjaku? Como eu disse, não sou capaz de compreender completamente o coração humano. Seus motivos permanecem um mistério para mim. Então você poderia simplesmente recusar essa assimilação, certo, Tengen-sama? Infelizmente não é tão simples. A evolução que passei me aproximou mais de um espírito amaldiçoado do que de um ser humano. Isso me torna suscetível à técnica de manipulação de espíritos amaldiçoados de Kenjaku. Todos ficam atônitos ao perceberem que, se Tengen for capturado, o mundo estará condenado. Considerando a complexidade e a habilidade de Kenjaku como um dos feiticeiros mais poderosos e versáteis, há uma probabilidade significativa de que eu seja capturado no momento em que ele conseguir estabelecer contato comigo. Por essa razão, meu verdadeiro corpo, que está atualmente localizado na tumba estelar, está rejeitando qualquer tipo de interação ou conexão. Essa rejeição é uma medida de segurança necessária para evitar que ele consiga me alcançar facilmente. Então é por isso que a questão dos guarda-costas se torna essencial, não é mesmo? Para evitar que ele chegue até você sem qualquer resistência. Correto. A função dos guarda-costas é proteger o acesso à tumba estelar e garantir que eu não seja capturado. Kenjaku, sendo o mais habilidoso em técnicas de barreira depois de mim, tem a capacidade de romper selos e proteções com relativa facilidade. Não podemos prever com precisão o momento em que o selo da tumba estelar será quebrado, mas sabemos que ele está se aproximando. Mas por que agora? Por que a assimilação com o corpo de plasma estelar foi impedida? Há algo mais acontecendo? Algo relacionado à sua evolução? Ou talvez a técnica de manipulação de espíritos amaldiçoados que Kenjaku está tentando usar? Ele parece ter alguma conexão oculta com Sukuna? E considerando que é um feiticeiro que vive há pelo menos 1000 anos, por que ele escolheria agir justo neste momento? Qual a verdadeira motivação dele? Tudo isso está interligado, como se fosse uma grande teia de eventos predestinados. Eu, o corpo de plasma estelar e o Rikugan, todos estamos ligados por um fio tênue de casualidade. Kenjaku já foi derrotado por feiticeiros que possuíam o Rikugan 2 vezes no passado. Na segunda vez, ele já estava preparado e conseguiu eliminar tanto o corpo de plasma estelar quanto o Rikugan. Todos foram assassinados dentro de 1 mês após seu nascimento. Apesar disso, no dia em que a assimilação estava prestes a ocorrer, o Rikugan e o corpo de plasma estelar surgiram novamente. Isso forçou Kenjaku a mudar sua estratégia. Ele percebeu que, em vez de eliminar o Rikugan, seria mais eficaz selá-lo. Para isso, ele começou a procurar pelo Gokumonkyu, já que não podem existir 2 portadores do Rikugan ao mesmo tempo. Contudo, há 11 anos um evento inesperado ocorreu, a intervenção de Zenin Tuji. Ao ouvir o nome de Zenin Tuji, tanto Megumi quanto Maki mostram expressões de surpresa e apreensão. Zenin Tuji foi um homem que nasceu com uma capacidade física extraordinária devido ao Pacto Celestial. Ele se destacava entre todos os outros, sendo o único que conseguiu se libertar completamente da energia amaldiçoada. Isso fez dele um ser único, capaz de escapar dos padrões de causalidade que regem o mundo dos feiticeiros. Graças a esse poder, ele conseguiu romper com o destino predeterminado. Então, o portador da técnica de manipulação de espíritos amaldiçoados apareceu, e todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, exceto pelo Gokumonkyu. Há 6 anos, o Gokumonkyu caiu nas mãos de Kenjaku. Qual é o verdadeiro propósito desse ritual de migração e extinção? A migração e extinção não são meramente um ritual de sacrifício. Elas servem como um aquecimento para a verdadeira assimilação. Embora seja teoricamente possível realizar a assimilação com alguém que não seja um corpo de plasma estelar, a probabilidade de sucesso seria mínima, resultando em um ser incompleto. Neste exato momento, Kenjaku está utilizando a energia amaldiçoada acumulada nas colônias e nas fronteiras interligadas. O ritual da migração e extinção é um processo destinado a levar os humanos deste país ao Nirvana. E para isso,
É provável que Kenjaku tenha feito pactos restritivos envolvendo ele próprio, o que o impede de ser o Game Master deste jogo mortal. Então, mesmo se conseguirmos derrotar Kenjaku, a migração e extinção continuarão até que todos os jogadores morram ou se recusem a participar, resultando na morte de todos. Essa é a regra que mantém o jogo em andamento. Não há maneira de interrompê-lo, a menos que se encontre uma forma de mudar as regras. Então, se quisermos salvar a todos, teremos que incluir uma nova regra na migração e extinção. Algo que permita que Tsumiki-san e outras pessoas inocentes fiquem fora disso. Exatamente. Para isso, precisaremos negociar com o Game Master, utilizando 100 pontos de vida para inserir uma nova regra. Além disso, libertar o Gojo Sensei será essencial. Se ele estiver livre, poderá lidar com Kenjaku e todas as ameaças sozinho. Antes de prosseguirmos, é necessário decidir quem ficará aqui para proteger a tumba estelar. Yuki e Shozo prontamente se voluntariam para permanecer. Eu também ficarei. Se Kenjaku vier atrás do Tengen, será minha oportunidade de vingar meus irmãos. Eu fico, tenho alguns assuntos pendentes com o Tengen. Está tudo bem para você, Okotsu-kun? Sim, não quero mais me separar de todos vocês. Obrigado. Isso nos dará uma chance de libertar Satoru Gojo do Gokumonkyu. O Gokumonkyu inverso. Você mencionou algo sobre inverso. O que isso significa? Isso é novo para mim. Inverso? Como se fosse uma porta dos fundos. Exatamente. Antes de ser encontrado por Kenjaku, o Gokumonkyu estava fora das minhas barreiras. Provavelmente ele estava no exterior, selando a entrada traseira. A entrada principal teve sua presença suprimida, mas isso acabou sendo inútil. Satoru Gojo está selado dentro desse Gokumonkyu. O quê? E se abrirmos isso, poderemos libertá-lo? Infelizmente não. Apenas Kenjaku possui autoridade para abrir essa barreira. Para forçá-la, precisaremos de itens específicos, como a Ama no Sakahoku, que interrompe técnicas amaldiçoadas, ou a Kokujo, que embaralha e contra-ataca tais técnicas. Contudo, 11 anos atrás, a Ama no Sakahoku foi selada e destruída por Satoru Gojo. Qual é, Sensei? E a Kokujo foi completamente eliminada por Gojo no ano passado. O que esse cara tem na cabeça, afinal? Eu estava na África com Miguel, procurando os restos da Kokujo. Então é por isso que você estava no exterior esse tempo todo? Sim, mas acabou sendo uma viagem em vão. Mas ainda há algo que possamos fazer, não é? Sim. Entre os participantes da migração e extinção, há uma feiticeira de mais de 1000 anos que se autodenomina o Anjo. Sua técnica amaldiçoada é capaz de eliminar qualquer técnica existente. O nome dela é Kurusu Hana. Fim do capítulo 145. Quer assistir aos capítulos antes de todo mundo? Acesse agora nosso blog e Facebook e tenha acesso antecipado aos episódios exclusivos.